Que bom falar com você mais uma vez, que bom estar com você mais uma vez aqui no seu computador, na sua televisão, juntos no seu celular, estudando a Palavra de Deus. Mas eu quero te lembrar que a nossa conversa, a nossa apresentação, a nossa reflexão sobre o capítulo do dia não substitui a nossa comunhão com o Senhor particular, nem qualquer outro programa, por melhor que seja, da TV Novo Tempo. Seja ele o programa do pastor Luiz Gonçalves, do pastor Arilton, todos os programas são excelentes, mas eles não substituem a necessidade que eu tenho, que você tem, de passarmos tempo com o Senhor. Às vezes nós estamos em anemia espiritual porque não oramos, não lemos a Bíblia, fraqueza porque nós não consultamos e não buscamos o Senhor. E às vezes achamos que temos tudo, somos capazes de decidir por nós mesmos, pela nossa experiência, porque já somos pessoas cristãs há muito tempo, ou no trabalho porque já temos muito conhecimento. É verdade que Deus nos dá sabedoria, Deus nos deu condições, para muitas condições de estudar ou de trabalhar, de adquirir experiência, mas nós precisamos diariamente da ajuda do Senhor, porque Ele conduz a gente, Ele dirige a nossa vida. Eu fico pensando e às vezes gosto de comparar a direção de Deus com a direção de um GPS. Às vezes eu sei para onde eu tenho que ir, eu sei o caminho, mas eu gosto de colocar ali o GPS, o Waze, por exemplo, porque ele me diz se o caminho, se há muito trânsito, se não há muito trânsito, às vezes me indica um caminho melhor para que eu possa chegar mais rápido. Assim é o Senhor Jesus. Ele indica o caminho que nós devemos seguir e também o melhor caminho a seguir. Ele nos dá sabedoria, Ele aclara as situações e às vezes nos encontramos, por exemplo, em um lugar sem saída, e não sabemos se vamos virar para a direita ou para a esquerda, ou o que faremos agora, se vamos retornar. E às vezes são situações tão difíceis, né? Mas se nós confiarmos no Senhor, Ele abre as portas, Ele ilumina a nossa mente e nos ajuda a avançar. Por isso eu quero orar agora por você e com você. E para pedir sabedoria a Deus para o capítulo 42, que é o capítulo que vamos estudar hoje. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua bênção, pela Tua sabedoria, pela Tua disposição em nos ajudar, em nos dar condições para entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos agora, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o capítulo 42, ele fala das câmaras que foram construídas para os sacerdotes, o seu uso, as medidas do átrio exterior. E do versículo 1 até o 14, então, aparece várias apresentações aqui com respeito ao templo, porque o capítulo 42 é uma continuação. O capítulo começa lá atrás, para você ter uma noção, do capítulo 40, nós lemos anteontem, depois o 41, e aí o 42 apresentam o mesmo tema. Então aqui, do verso 1 até o 14, ao norte e ao sul do átrio, separando o templo e o edifício oriental, havia uma construção para os sacerdotes, com 60 metros de comprimento e 30 metros de largura e com 3 andares. Já estou colocando em metros aqui, aparece em côvados, uma medida, forma de medir bíblica, né? Mas nós estamos já colocando em metros para você ter uma noção melhor. Então, havia também uma porta na parede mais comprida, de frente para o átrio externo. A entrada possuía um caminho medindo 6 metros por 60 centímetros. E apenas o edifício norte aqui é descrito, mas aparentemente o edifício sul era idêntico ou bastante parecido. Paralela ao muro oriental, a sua porta havia uma parede com 30 metros de comprimento. Esse local se destinava a alguns sacerdotes, filhos de Zadok, conforme mencionados no capítulo 40 e o verso 46. Nele alimentavam-se e trocavam de roupa. Isso indica que tais cômodos também possuíam espaço para armazenar as ofertas de alimentos e as vestes sacerdotais. As dimensões das paredes exteriores, que formam um quadrado com 500 côvados, ou 250 metros de cada lado, nos levam a refletir sobre o tamanho, a simetria e o equilíbrio. O templo, com seu grande
e complexo, enfim, todo o complexo do templo é impressionante por sua aparência, por seus detalhes, pelo cuidado. É um projeto que incentiva os adoradores a refletir na grandeza, na santidade do Deus do Universo, né? Na presença do Deus do Universo. Então nós temos, versículo 15 a 20, a expressão medir. Diz a Bíblia, 42, versículo 15 a 20. Acabando ele de medir o templo interior, ele me fez sair pela porta que olha para o oriente e mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas ao redor. Aqui já aparece uma outra forma de medida, canas. Mediu o lado norte, 500 canas ao redor. Mediu também o lado sul, 500 canas. Voltou-se para o lado oriental e mediu 500 canas. Mediu pelos 4 lados, havia um muro em redor, de 500 canas de comprimento, 500 de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Interessante que Ezequiel foi levado através das portas orientais para o lado de fora do templo e da estrutura dos átrios e viu o tamanho do território reservado para o complexo do templo. O capítulo trata, então, especificamente de 2 questões. Em primeiro lugar, ele fala acerca dos aposentos para os sacerdotes, que vai do verso 1 até o 14. E em seguida, ele indica as dimensões dos muros exteriores, que vai do verso 15 até o 20 que acabamos de ler. Os sacerdotes eram essenciais para os serviços do templo e em Levítico foram dadas normas rígidas sobre a maneira que eles deveriam exercer suas funções e manter sua santidade. Santidade aqui tem que ver com separação das coisas comuns. Então essa era um atributo dos sacerdotes, tanto no comportamento quanto no vestuário. E é interessante que o principal exemplo dado por Ezequiel com respeito às vestes dos sacerdotes estão aqui. Após deixarem o lugar santo e se dirigirem para a área comum, os sacerdotes deveriam retirar suas vestes sacerdotais, colocar então ali suas vestes de uso diário. Guardavam as sacerdotais e pegavam as outras. Embora os detalhes do comportamento sacerdotal não seja necessariamente seguido hoje em todos os detalhes, nós podemos aprender com isso que o respeito, a reverência e o senso do sagrado não devem ser perdidos. Não devem ser perdidos. Deus é muito especial e deseja ser honrado em tudo o que fazemos, mesmo através das roupas que usamos. Mesmo através das roupas. Os crentes em Cristo, por exemplo, são sacerdotes de Deus. E também precisam ser santos. A palavra santo tem a ver com integridade, tem a ver com fidelidade. E Deus nos chama para que sejamos íntegros hoje. Íntegros na maneira de vestir, puros na maneira de pensar, puros na maneira de falar. Se palavrões saem da nossa boca, se gostamos de assistir vídeos, por exemplo, pornográficos ou imorais, ou piadas sujas que denigrem a imagem da mulher, ou de pessoas por causa de uma raça, não estamos sendo puros. Não estamos seguindo o padrão de santidade que Deus exige de cada um de nós. Deus deseja que sejamos íntegros, pessoas corretas e fiéis, ajudadas e batizadas e capacitadas pelo Espírito Santo do Senhor. A descrição do templo, ela nos dá uma pequena ideia do quanto nosso Deus valoriza a ordem e a atenção aos detalhes. Tudo que Deus faz, Ele faz bem. Então isso é um grande exemplo para nós, porque tudo que nós fazemos deve ser feito e bem feito. Há uma frase no aeroporto de Brasília, que não sei se ainda está lá até hoje, mas eu me lembro que há um tempo atrás, quando chegava no aeroporto, havia uma frase que dizia assim: tudo que merece ser feito, merece ser bem feito. E assim é com os capítulos que estamos lendo agora, que mostram os detalhes do templo, que mostram os centímetros, os metros para cada coisa. Então, o templo de Deus, que era construído para Deus, ele devia ser bem feito. A obra do Senhor devia ser bem feita.
E há um texto na Bíblia que diz: maldito que fizer a obra do Senhor, maldito o homem que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Deus espera que sejamos pessoas íntegras, mas Deus espera que sejamos pessoas que deem o seu melhor, que dão o seu melhor para as coisas de Deus e no nosso trabalho, no nosso dia a dia também. Então, Ele nos ajuda para isso, Ele nos dá sabedoria para isso. O capítulo 42 hoje é apenas uma motivação. Mostra o cuidado que Deus teve no passado e nos motiva hoje a fazer o nosso melhor em tudo aquilo que fizermos. O cristão deve ser identificado como aquele que faz um bom trabalho. Se um cristão mente no comércio, se um cristão faz um trabalho pela metade, se um cristão vende uma coisa dizendo que tem uma característica e não tem, se um cristão não está disposto a ser íntegro na sua palavra, ele não está disposto a seguir a Deus, não será abençoado por Deus e seguramente não seguirá os princípios que estão arrolados no capítulo 42. Então, quando eu li o capítulo 42, ele falou muito para mim disto. De um Deus que quer fazer o melhor, de um Deus que quer que eu faça o melhor, de um Deus que preza pela excelência. Essa seria a palavra do capítulo 42. Se podemos resumir o capítulo 42 de uma palavra, seria excelência. Deus não espera nada mais de nós do que isso. Excelência em tudo. Vamos orar por isso? Vamos buscar de Deus sempre o melhor? Vamos orar então. Querido Pai, bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Nós queremos ser excelentes em tudo. No trabalho espiritual, trabalho para Deus, no trabalho secular, na nossa empresa, no nosso trabalho, na escola, em tudo que fizermos. Queremos dar o nosso melhor. Abençoa-nos então, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que o princípio da excelência possa marcar a tua vida. Um grande abraço e seja revivado por sua palavra.